Queridos, Marcos capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 12. Eu quero me ater a essa situação que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 12 do capítulo 11. Vamos ler aqui até o versículo 14. Diz assim: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Agora eu queria que você fosse lá para o versículo 20, é onde essa história é retomada. Versículo 20. Quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebeste, e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Curve sua cabeça. Pai, obrigado. Essa palavra por si só, ela é a tua palavra, e por isso, Senhor, cremos no que ela fará, porque ela é uma palavra viva, é eficaz. E crendo nisso, nós te agradecemos pela leitura dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse momento, essa história aqui, é muito interessante. A primeira coisa que você observar aqui é que Jesus teve fome. Essa é a segunda e última vez em que todo o Novo Testamento comenta que Jesus teve fome. É interessante porque Jesus teve fome no início do seu ministério, lembramos disso, quando ele foi levado ao deserto, e lá o texto diz que, acabando, ele teve fome e foi alimentado. E aí depois nós encontramos, é mencionado aqui novamente, esse momento de Jesus, onde ele teve fome, e, portanto, o último momento. Essa é uma história que Marcos registra, ela por inteiro. Lucas não se atreve a colocar nada, e Mateus registra apenas um pedaço. Porque, na verdade, esse, segundo os especialistas, esse é um dos textos mais difíceis de se interpretar, de se estudar, de se entender o que é que está aqui, por que a história começa de um jeito, porque a história aqui no capítulo 11 começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está se aproximando de Jerusalém e ele então manda os seus discípulos ir buscar um jumentinho para que ele entre dentro da cidade. E então Marcos, ele começa a narrar toda a história, começando com esse momento da entrada triunfal, e aí, de repente, ele pula para uma outra história, aonde nós nos encontramos aqui, aonde nós paramos e ficamos pensando por que a mistura dessas histórias. E é óbvio que Marcos é o mais lido justamente por ter toda essa narração completa, toda ela. Então, curiosamente, essa história ela se divide em duas partes, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, e em seguida nós temos a história que nós lemos aqui, e ela é intercalada com a purificação do templo. Porque no meio dessa história, nós vamos ler aqui a partir do versículo 15,
até o versículo 19, nós encontramos a purificação do templo. É quando Jesus se depara com os mercadores dentro daquele espaço e vendendo e negociando a moeda, né, trocando, porque vinham judeus de vários lugares com moedas diferentes, e aquela questão toda ela não era proibido, né? Era uma necessidade haver a troca da moeda, haver a venda dos animais. A questão era como e aonde. A purificação do templo se deu justamente porque esses homens estavam numa faixa de espaço proibido para aquilo que eles estavam fazendo. Então, depois da purificação, então Marcos retoma a narração dessa figueira que dizemos aqui, né, as Bíblias que temos, né, vão apresentar vários títulos, né, ou subtítulos. Né, algumas vão dizer que é a figueira sem frutos, outros vão dizer que é a figueira infrutífera, outras versões vão mostrar a figueira seca, e outros ainda, os mais tradicionais, a figueira amaldiçoada. Então, segundo... E, de fato, a questão dessa história toda é a dificuldade de você entender essa conexão, esses três tempos de história dentro dessa mesma narração. E todos os estudiosos, os eruditos, eles são da mesma opinião, de que esse milagre operado por Jesus, de fato, ele é considerado difícil, complicado. E um deles, ao qual a gente sempre recorre bastante, ao comentar sobre a história da figueira, que é William Barclay, ele tem algumas expressões muito interessantes com relação a essa narração, quando ele diz: essa história apresenta dificuldades quase que insuperáveis. Em outro momento ele diz: a história não parece certa para ser franco. Todo o incidente não parece digno de Jesus. Parece haver certa petulância. É a classe de história que se contam de outros taumaturgos, ou seja, né, a tradução para essa palavra é outros milagreiros, mas nunca de Jesus. Porque é inconcebível, de fato, que aquele que abençoa, aquele que ama, amaldiçoe alguma coisa. Quebre alguma coisa em vez de construir. Que tire a vida em vez de dar a vida. E por isso, então, os estudiosos têm essa dificuldade de entender, como Barclay, que chega a discordar, né, no campo da ideia dessa questão. Mais que isso, né, nós precisamos ver as lições. Né? E quais são as lições que nós podemos tirar dessa figueira amaldiçoada? Porque, querido, nós precisamos entender que, independente do que os teólogos, né, do que o homem, o estudioso possa dizer, nós não podemos jamais duvidar da veracidade da palavra. Jamais podemos colocar em questão a revelação das Escrituras do Senhor. Amém? O que está escrito aqui, e nós precisamos pedir sabedoria a Deus, pedir que Ele desvende os nossos olhos e nos ensine através de cada texto que Ele nos coloca à frente para estarmos lendo, estudando, meditando nas palavras. Mas eu queria aqui compartilhar, querido, com você algumas lições que tiramos dessa figueira amaldiçoada. Quando olhamos para o texto, vamos tirar aqui a primeira lição, que já temos aqui no primeiro versículo que lemos aqui, no versículo 12, onde ele diz: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. E, se você perceber, versículo 14, então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos ouviram isso. Segundo o texto, Jesus sentiu fome. E ele avista essa figueira de longe. De longe ele percebe essa figueira. Essa é uma questão interessante, porque ela acontece num lugar que é chamado lugar das figueiras. Né? Se você for lá no primeiro versículo do capítulo 11, o texto vai dizer que quando se aproximavam de Jerusalém,
Betfagé, ou seja, Betfagés, querido, significa a casa do figo. E é interessante porque não é a primeira vez que na casa de alguma coisa falta alguma coisa. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, era na cidade que se chamava a cidade dos pães. E foi lá que faltou pão. E aqui Jesus está na cidade dos figos e falta figo. Isso nos diz que onde Jesus está, haviam muitas figueiras. Mas, de alguma forma, por alguma razão, essa figueira em particular, ela apresenta folhas, apresenta flores, ela apresenta uma produção de folhagem que diz que tem frutos. E provavelmente era a única figueira que estava assim. É interessante porque os entendidos, eu não sei se tem algum especialista aqui em pomar ou agricultor, mas estudando o texto, os especialistas dizem que, no caso da figueira, os frutos, eles aparecem antes das folhas. Primeiro aparece o fruto e depois a folhagem. Então, querido, portanto, quando Jesus avista essa figueira repleta de folhas, então é uma indicação para Jesus de que ela possui frutos, porque os frutos se dão antes da folhagem. Se tem folha, tem fruto aí. Então, qual é a decepção de Jesus? Por que Jesus se decepciona? Até porque também essa é uma outra pergunta que você, lendo o texto, você pergunta. Não era época de figo. Jesus não sabia que não era época de figo? Sabia. Mas a grande questão é que essa figueira está lá, com todos os detalhes, com toda a aparência de que há frutos. A questão, queridos, é que Jesus se decepciona, não é pela falta do figo. Não é pela falta do figo, porque as outras figueiras, considerando que ele está num lugar cheio de figueiras, e essa é a única, que se apresenta como tendo fruto, porque ele sabe que as outras estão secas, não tem nada. E a questão é essa, não é a falta de figo. O que Jesus está condenando aqui é a aparência enganosa. É a aparência enganosa, porque se havia folhas, haveria de ter frutos. E, queridos, na lição dessa figueira amaldiçoada, nós vamos olhar para o ministério de Jesus e vamos entender que no ministério de Jesus Cristo, nada foi tão denunciado, tão insistentemente, quanto a hipocrisia, quanto a essa falsa imagem. Uma das coisas com as quais Jesus era mais severo e condenava era a hipocrisia. Era a questão dele com a aparência. Todas as referências que Jesus fez com relação a todos os tipos de pecados, sempre a mais severa era quanto à hipocrisia. A aparência enganosa. Apresentar-se como uma figueira frutífera quando, na verdade, não há frutos. Folhagem sem fruto. O que significa isso? Ter folha e não ter fruto. Pode ser, querido, muitas vezes, o professar de uma religião sem saber e sem conhecer a essência da sua religião. Ou seja, é perigoso demais viver uma religião de aparência. É perigoso demais viver uma religião de aparências. E isso não é difícil de se encontrar nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão preocupadas, bem preocupadas com a aparência, preocupadas com o testemunho de outras pessoas, mas que não revelam a mesma preocupação com a essência da sua religião, com o seu fruto. O verdadeiro fruto cristão. O verdadeiro fruto que Deus é quem vê. E que, de certa forma, Deus quer ver. O fruto
do amor, o fruto da bondade, o fruto do perdão, o fruto da misericórdia. Essas coisas interiores são elas que dão significados ao testemunho exterior. São essas coisas que precisam estar em nós e não só a aparência. Porque quando você diz que é um cristão, quando você diz que é um evangélico, se espera muito mais do que textos bíblicos memorizados. Se exige muito mais do que frases prontas. Se exige mais do que jargões que denunciam você como um evangélico. Se exige ação. Se exige postura, atitude, coisas palpáveis, coisas que podem ser vistas, tocadas e imitadas. E não estamos dizendo com isso, e nem minimizando a importância do testemunho exterior, não. Mas há uma diferença entre o testemunho cristão e a essência da vida cristã. Guarde isso, querido. São coisas diferentes. O testemunho cristão e a essência da vida cristã. O testemunho cristão é como as folhas de uma árvore. Todo mundo vê. Todo mundo acha bonito. É o que está aparente. E ele é importante, sim, devido à influência sobre as pessoas. Porque é bonito quando você fala um texto bíblico. É bonito quando você tem palavras sadias, quando você tem atitudes equilibradas, um bom comportamento. Isso chama atenção. Quantas pessoas elogiam os seus filhos por causa da educação e você fica todo bobo? Quantas pessoas falam bem de um comportamento de filho, de amigo? Isso está aparente. É importante, mas o testemunho aparente não pode, não deve substituir a essência da qual Deus tem posse, e Ele quer ver. E só Ele sabe que de fato existe lá. Bom comportamento, querido, guarde isso. Não vai levar ninguém para o céu. O bom comportamento pelo bom comportamento não vai levar ninguém para o céu. Porque qualquer pessoa pode ter uma atitude de bom comportamento. E às vezes, alguns até realizam um bom comportamento porque têm motivações que lhe garantem até vantagens. Tem pessoas que são boas porque existe uma vantagem em ser boas. Imagine as pessoas jurídicas, que por serem, muitas vezes, boas, realizando algumas ações sociais, ela tem seu benefício. Algumas pessoas, elas fazem coisas boas porque querem ficar bem na fita. Mas Deus sabe se tem fruto ou não tem fruto lá dentro. Por isso, o bom comportamento não vai levar ninguém para o céu, se não houver o fruto, o coração verdadeiro, um coração que é acompanhado, sustentado, fundamentado e consagrado a Deus. Você consegue entender isso? Você consegue dimensionar essa lição? Então, essa é a primeira lição. A primeira lição dessa figueira amaldiçoada é o perigo da aparência exterior. O perigo de se preocupar tanto com as demonstrações exteriores, a ponto de se esquecer da essência. Aquilo que devemos ser por dentro 24 horas por dia. Há uma aplicação primária apontando, sim, para Israel, quando nós lemos sobre essa figueira, porque Jesus está
transmitindo uma lição, sim, para Israel, é claro, com essa figueira, que é uma figura muito comum no Velho Testamento. É vamos dizer assim, dos 7 símbolos dentro da alimentação do povo de Israel, que exalta a cultura e o povo de Israel. Mas, além de ser uma aplicação primária que aponta para essa nação, ela também se aplica à minha vida e à sua vida como cristãos, como pessoas individuais, como igrejas do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, nos tempos de hoje, ter cuidado com a falsa aparência. O perigo de nos tornarmos apenas parecidos como crentes e não termos a essência. Hoje pela manhã nós ouvimos a mensagem: sim, sim, não, não. Não temos um meio termo. Não precisamos e não devemos ter uma maquiagem. Ou você é um cristão, ou você não é um cristão. A segunda lição, a qual Jesus dá aqui, já está no outro bloco, aqui a partir do versículo 22, quando ele diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. E ele diz: por isso vos digo que tudo, Jesus lhe responde, na verdade aqui o versículo 22, perdão, tende fé em Deus, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. A segunda lição, querido, que nós aprendemos aqui nesse pé dessa figueira: cuidado com o seu tipo de fé. Muito cuidado com o seu tipo de fé. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Após o ocorrido da figueira, aqui pela manhã, Pedro chama Jesus para mostrar a figueira a Jesus. Senhor, olha só, a figueira secou. E aí? O que foi isso? Penso que Pedro esperava uma explicação assim um pouco mais diferente, um pouco mais objetiva. Talvez uma explicação que falasse do acontecido em si ali da figueira, relacionado com o fato da figueira. Mas é interessante que me parece que Jesus fala totalmente coisas que Pedro, o que tem a ver? Ele secou a figueira e está mandando eu ter fé. Ele secou a figueira e está falando de perdão, e por que ele não teve perdão? Porque secou a figueira. Mas preste atenção, querido, e não se esqueça do contexto. O contexto que está aqui é de uma figueira infrutífera. Jesus está demonstrando, Jesus pega algo que com uma incapacidade de produção, algo que não produz nada. Quando Jesus fala da fé, que fé é essa? Que fé é essa? Porque, queridos, existe uma grande diferença entre fé em Deus e fé na fé. Você já ouviu essa expressão? Quantos aqui já ouviram uma expressão como essa? Fé na fé. Fé na fé. E aí nós precisamos estar com as antenas ligadas, vamos dizer assim, porque há um processo religioso e há um processo também científico nos dias de hoje em que tem levado as pessoas a desenvolverem uma fé pela fé. Uma fé pela fé. E qual é a preocupação com isso? Pesquisas que falam sobre o poder da fé que cura. Mas fé em quê? Fé como? E a grande questão, querido, na verdade, é que algumas pessoas vão pensando, veem nisso como algo extremamente positivo. E principalmente
Eu mesmo, teve um momento em que eu ficava pensando, caramba, é mesmo, né, essa fé, agora a gente pode ir para o hospital, a gente pode, né, ir a muitos lugares onde pessoas que carecem de esperança, de cuidado, que estão num momento tão frágil, tão sensíveis, né, a essa informação religiosa de terem a Deus, que a gente acha bom, poxa, caramba, olha, você tem que ter fé, que você vai sair disso. E essa é a questão. É que alguns veem isso de extrema forma positiva, a favor da religião, a favor da igreja. Será? Será que nesse século XXI, o falar tanto na fé é, de fato, uma vantagem, está sendo vantagem para a religião de Deus? A questão é que nós precisamos ter muito cuidado, porque isso pode ser uma forma disfarçada de menosprezar a verdadeira religião, como diz Tiago. Pode ser uma forma disfarçada. Muitos possuem uma fé em algo superior. É o processo da espiritualização. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa convertida a Jesus Cristo. É uma coisa totalmente diferente. Pessoas que estão possuindo uma fé em um determinado objeto, que se transforma o objeto da sua fé, porque é importante para aquele momento que ela está passando. E aí os objetos vão variar. As divindades vão variar. E isso é muito fácil, porque a fé, por si só, ela já tem um poder sugestivo. Porque quando se fala de fé, se fala em algo extraordinário. Então, por si só, ela já é sugestiva. Mas precisamos ter cuidado. Sabemos que isso existe, que isso é verdade. Mas, queridos, a fé que transporta montanhas não é a fé que exerce apenas um poder de sugestão. A fé que remove montanhas não é a fé nas coisas. Não é a fé pela fé. A fé que transporta montanhas, que faz montanhas sair do lugar e ser lançada para outros lugares, a qual Jesus identifica aqui, é só uma. Tende fé em Deus. Jesus não fala de uma fé como uma forma de pensamento positivo. Olha para aquela montanha e... Não é um pensamento positivo. Não se trata de um efeito sugestivo, nem terapêutico. Trata-se apenas da fé em Deus. Porque não é a fé que vai operar milagres. Jesus, pastor, que é isso? Leia todos os milagres de Jesus. E você vai ouvir Jesus dizer o quê? Olha o choque agora. Tua fé te salvou. Mas quem estava lá? Quem disse que tua fé te salvou? Então, queridos, se fizermos uma observação, se adentrarmos ao texto, à palavra, nós vamos entender, sim, que a fé não é a fé que opera o milagre. A fé é o meio pelo qual nós temos acesso ao poder daquele que opera o milagre.
todos os momentos, foi dito por Jesus. E se não tivesse dito por Jesus, não teria acontecido. Todos os milagres, aonde a fé conduziu o milagre, por ordem de um Deus. Vai, porque está pronto. Porque Ele deu a ordem. Porque Ele foi o executor do milagre, da maravilha. É Deus quem opera. É Deus quem age. É Deus quem dá ordem. Então, tem de fé em Deus. E não é a primeira vez que Jesus diz isso, porque João 14:1 registra isso. Lá em João 14, Jesus diz aos seus discípulos: crede em Deus, credes também em mim. Não há diferença nenhuma desse texto de João para Marcos, nesse versículo aqui, porque são as mesmas palavras. É a mesma expressão, pistel. Ou seja, é pôr a sua confiança nele, é descansar nele, é confiar nele, é lançar-se sobre ele. Não tem outra forma. É ter fé em Deus. E Paulo ainda registra, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. A mesma palavra. Eu sei sobre quem tenho lançado, eu sei sobre quem descanso, eu sei em quem eu confio, eu sei a quem eu estou entregando. Eu sei. Porque eu sei e estou bem certo de que Ele é poderoso. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí ele diz a Timóteo: retenha com fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter esse Deus que faz, que dá a ordem, em nome de Jesus. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece quem você tem crido? A terceira lição que ele nos diz aqui é quando ele fala: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração crede que já o recebestes e o tereis. E o povo de Deus diz: amém. Isso é bom demais. Tudo que você pedir. A lição que está aqui não é o que você está pedindo, mas é interessante você pensar em nunca abrir mão da oração. Nunca abra mão da sua oração. Ele enfatiza a fé e logo em seguida ele destaca a importância da oração. E queridos, aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa entender bem mesmo, o significado dessa passagem, quando Jesus diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. E eu digo que nós precisamos entender, querido, porque esse tudo envolve exatamente o quê? O que é que você quer colocar dentro desse tudo? O quê? Eu não sei qual é o tudo que você quer colocar, mas antes de tudo, saiba, querido, que um dos principais elementos que nós precisamos saber, que nós precisamos entender, quando nós estamos interpretando, quando nós estamos lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, é entendermos o contexto em que se encontra o texto. Você precisa ler, entender o contexto,
porque é aonde se encontra esse texto, e você não pode maculá-lo, você não pode inventar, você não pode lançar as suas expectativas sobre o que está aqui, sobre o que é colocado aqui. E precisamos lembrar que quando vem esse tudo, precisamos nos lembrar de que essa não é a única ocasião em que a Bíblia fala sobre oração e tudo. Precisamos ver tudo o que a Bíblia fala de oração, de pedir a Deus as condições que são estabelecidas por Deus a nós. Precisamos ter muito cuidado nas nossas orações para não nos deixar ser levados simplesmente pelo nosso desespero, da escassez, do sofrimento, da angústia. Isso não pode guiar a minha conversa, o meu diálogo, a minha confissão com Deus. Porque Deus, Ele lhe ama. É um Deus misericordioso. Mas Deus vai lhe ouvir com muita atenção e Ele vai ser muito eficaz na sua resposta. Ainda que ela tenha que ser um não. Aqui, no corpo desse texto, nós podemos identificar esse tudo que Jesus fala aqui, e observe o que Jesus está fazendo. Ele fala de fé que transporta montanhas. Mas leia o texto de novo e se pergunte por quê e para que necessário é transportar uma montanha. Pense na necessidade de transportar uma montanha. E se ela tem que ser transportada, o que é necessário? Muita oração. Muita oração. Então é uma combinação, fé e oração. Isso nunca pode ser desvinculado. Não existe poder na oração se não houver fé. E não existe poder na fé se não houver oração. Portanto, se eu e você queremos ter fé, então temos que ter uma vida de oração. Se queremos ter poder na oração, então temos que exercer a nossa fé em Deus. Não pode ser na igreja, não pode ser no pastor, não pode ser na sua própria habilidade humana, na sua capacidade. Ela tem que ser em Deus. Entenda que a passagem não significa que Deus sempre vai atender exatamente tudo da forma como nós pedimos. Porque até o próprio Jesus recebeu um não de Deus. E se Deus pode dizer não para o seu unigênito, por que não dirá a você? E quando Jesus diz, e tudo que pedis em oração, qual é o exemplo que Jesus está dando? Qual é o contexto? Olha o contexto. Porque o contexto aqui, em verdade, vos digo que se alguém disser a este monte, o contexto aqui é transportar montanha. Avalie agora aí você a utilidade de se transportar uma montanha. Nenhuma. Leia toda a Bíblia. E quando você encontrar, em algum momento, em algum texto onde fala da galeria da fé, os valentes de Davi, você vai encontrar muita coisa, menos alguém que removeu uma montanha. Você vai encontrar um homem que ultrapassou 800 pessoas com a lança, mas não vai encontrar alguém que moveu uma montanha. Isso nunca aconteceu, portanto, nós não podemos interpretar isso como sendo uma declaração literal de Jesus. Isso nunca aconteceu. Essa expressão, na mentalidade hebraica, significa algo intransponível. Significa um obstáculo. E pense em quantos obstáculos você tem na sua vida
muitas vezes emocional, muitas vezes profissional, muitas vezes familiar, que você se coloca como se você estivesse diante de uma montanha. Como uma montanha. Então, o texto que nós estamos lendo, a expressão que está aqui, é a mentalidade que Jesus coloca, dando esse sentido a algo que é intransponível, algo que está acima das nossas possibilidades, da sua possibilidade humana. No contexto em que Jesus está, qual é o obstáculo? Qual é o obstáculo que está aqui? Que montanha é essa? É a figueira. É a figueira infrutífera. Portanto, essa montanha se refere aos obstáculos que estão impedindo a uma vida cristã de Israel de dar fruto. E aí, então, nós paramos para pensar quais são as nossas montanhas. O que tem nos impedido de dar os frutos que Jesus espera que demos. Porque Ele está vendo folhas, mas Ele está procurando os frutos. E nesse momento, talvez, seja uma montanha a ser retirada. Talvez nesse momento possamos ser uma figueira cheia de folhas, mas não estamos conseguindo dar os frutos que Deus espera. Estamos tendo alguma dificuldade, estamos tendo algum problema. E eu não sei qual é, mas Deus sabe. O que talvez nós precisemos é confiar, é ter fé, é orar, é pararmos para pensar e ter cuidado se nós de fato não estamos vivendo só de aparência, se nós não somos apenas membros da igreja, mas não somos agentes do reino. Termos cuidado com o que as pessoas olham e veem. Parecemos demais com crentes. Nossas roupas, nosso linguajar, nosso andar. Ótimo. Isso é uma chamada. Isso é um atrativo. Mas elas vão se aproximar. E o que vão colher? O que vão experimentar de você e de mim? Para encerrar aqui, querido, a última lição que ele pede, que ele dá, é que nós precisamos praticar e viver o perdão. Como você tem vivido o perdão e como você tem praticado o perdão. Quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai. A Bíblia traduz essa palavra, perdão, como abrir mão, mandar embora ou deixar ir embora. Praticar e viver o perdão é o processo que alivia um peso que o seu coração não consegue carregar, que o seu coração não consegue suportar. E quando você se aproxima de Deus, com o seu coração carregado ou sobrecarregado de mágoa, de angústia, de raiva, de ódio, Deus diz para você: eu não posso te perdoar. Quantas vezes você já foi a Deus em oração e foi perdoado? Essa resposta está na quantidade de vezes que você também perdoou alguém. Amém? Se você perdoa, Deus também lhe perdoa. Então, querido, se você quer que Deus remova, que Deus lhe ajude a dar frutos, você pode entender que é necessário que você perdoe. Você pode até pensar aí, né, e falar com os seus botões: pastor, é porque o senhor não sabe como foi, é porque não foi com o Senhor, não foi o Senhor que passou por isso. Querido, de fato, nenhum de nós aqui vamos saber
pelo que passamos, longe dos olhos de cada um aqui. De fato, não sei o que fizeram com você. Talvez ninguém saiba, mas de uma coisa eu sei. Tenho certeza que foi muito menos do que eu e você fizemos a Jesus. Muito menos. Muito menos. No entanto, apesar do que fizemos, Ele ofereceu perdão. Ele se humilhou. Ele se permitiu ir à cruz por mim e por você. De fato, o perdão, querido, não é uma experiência humana. Chegamos à conclusão de que não é uma experiência humana, porque é difícil. Sim, é difícil, e é por isso que Deus trata isso com tanta severidade. Não é uma experiência humana, então, portanto, não espere que brote do seu coração um sentimento de amor por aqueles que te machucam, por aqueles, que te prejudicam. Até porque não é isso que Deus exige. Porque Deus está se referindo aqui a uma decisão. Perdão é decisão. Você decide fazer isso ou não. Não é um sentimento. Não é um sentimento, ainda que de afeto negativo. Mas, por sua escolha, você vai viver. É uma opção sua. Viver com essa pessoa. Você prefere, você decide. Ou conviver nesse ranger de dentes, nesse coração que vai se comprimindo quando vê a pessoa. Ou você decide isso, ou você decide viver com essa mesma pessoa como se ela nada tivesse feito. Isso é perdão. É uma decisão. Talvez falte isso para você dar frutos. Para você se tornar livre e sair de você frutos que alegrem o coração de Deus. Jesus está ali diante daquela figueira. Jesus está aqui hoje. Eu creio nisso, a palavra diz isso, para nos ajudar a darmos os frutos que Ele quer colher também. Amém? Antes de qualquer pessoa, antes de qualquer um colher o fruto em você, Deus quer ver esse fruto. Os frutos de uma vida cristã verdadeira, saudável. Frutos que alegrem ao Senhor. Frutos, como nós vimos aqui, de uma aparência real, de uma essência verdadeira, de fé nesse Deus verdadeiro, nesse Cristo que vive e reina para sempre. O fruto da oração. Não pense que os seus diálogos têm que ser pequenos com Deus. Que suas conversações tenham que ser rápidas, de socorro. E perdão, que é algo maravilhoso. Que essa noite, as lições dessa figueira possam, de fato, hoje, mudar algo no seu coração. Ou na aparência, ou na sua fé, ou na sua comunhão em oração, ou na prática do seu perdão. Porque o Senhor espera isso de nós todo o tempo. Amém? Quero convidar a igreja, nesse instante, para esse momento de ceia, quero convidar os diáconos